Eu tinha 9 anos e o Filé frequentava a minha casa. Porque ele era amigo do Matheus, inclusive. Obrigado. Se não fosse pelo Matheus, ele não. A gente não ia estar aqui, nem o Santiago, né? E sempre quis pegar ele, achava ele bonito, só que ele namorou a vida inteira dele. Então. Ajeitadinho. Só que era só aquela coisa, né? Só pegar, botar na estante o troféuzinho ali, dizer que peguei e seguir o baile, né? Aí ele se separou, começou a ir lá no meu emprego. A gente começou a conversar, tomar chimarrão. Lembra? Aí você veio aniversário. Aí veio aniversário. Daí no Scuba. Quem conhece a história do Scuba vai falar assim, tá faltando uma parte. Mas esse vídeo é pro nosso filho. Várias partes. Então a gente deixa vai só. Vai essas partes. Deixa só ela. Então a gente deixa só a tua parte. Era pra ser um vídeo emocionante, vai ser um vídeo engraçado. Mas enfim, aí no Scuba, eu tive que chegar nele, né? Porque ele não chegava em mim. E era meu aniversário. E aí eu fui dar um beijo nele. Mas pegar desculpa errada, né? Tu queria me falar alguma coisa? Lógico que eu ia dar o ouvido pra ti, não ia dar a boca. Aí ele me deu um like. Aí depois a gente ficou. Daí a gente foi ficando. E aí, só que a gente não tava na vibe de assumir relacionamento. Porque ele tinha saído de um recente e eu já tava há 2 anos solteira e realmente tava bem feliz da forma que tava. Não pretendia assumir nada naquele momento. E assim a gente foi se enrolando até dezembro. Né? Aí, a gente teve que se assumir de verdade, assim, foi quando tu foi dormir lá em casa. Não, mas isso aí foi antes, né? Não, mas foi um pouquinho antes, não muito, né? Eu assumi mas, mesmo, foi no Mundial. Não, foi no Mundial, é. Mas quando tu foi dormir lá em casa e aí, no fim, tu... Acordamos tarde, A gente acordou tarde. Era pra acordar na madrugada, acordamos era meio-dia. E aí foi convidado, né, pra almoçar. Ah, meio-dia de domingo, né? De domingo. Que saudade. Não sei se eu sinto mais saudade de acordar ao meio-dia. Ou meio-dia de domingo. Enfim. E aí a gente decidiu namorar. Como é que foi o pedido de namoro? Que não teve. Não teve, né? Foi uma aposta, né? Só a mudança de status se o Grêmio passasse de fase na final do Mundial. Se passasse pra final, né? Pra final. E aí o Grêmio foi lá e socou 3. Passou, né? Bem passado. Enfim. Aí a gente já tava junto 2 anos, quando a gente decidiu ir embora. Foi antes de 2017. Não sei se chegava tudo. Foi 19, eu acho, é. Foi, né? 2 anos. E aí a gente decidiu ir embora. Questão de oportunidade, né? Tipo, a cidade, toda a função, não, né? A gente achar que não era aqui o nosso lugar e buscar por mais, né? E a gente ia embora pra Santa. Deu acaso que um casal de amigo nosso também foi pra lá. E facilitava também essa transição, né? E a gente... Tava tudo certo pra gente ir. Tipo, a gente já tinha ido antes, né? Ver a situação, pra conhecer. E aí... Foi na Litoral, acho que na Litoral até eu comentei que eu ia ficar só até agosto, que era quando eu ia me formar. E depois a gente ia embora. Essa parte eu não vou conseguir falar. Eu falo? Aí, no dia da formatura dela, na verdade, um dia antes da formatura dela, a avó dela materna faleceu. E aí mudou totalmente os planos.
Aí questão dela não querer deixar a mãe dela sozinha, de toda a função familiar, aí a gente desistiu de ir pra ficar aqui, pra não... Não, a gente sentiu que não era o momento, né, na realidade. Tipo, apesar de quando ela tava viva ela falar que eu não ia ir, só se concretizou, né, um desejo dela, e no fundo ela sabia que não era lá a nossa história, né, e tudo do jeito que foi. Enfim, e a gente sempre, no fim, como a gente já tinha decidido ir embora, a gente tomou a decisão de morar junto, né? Como a gente não ia mais embora, pelo menos na casa dos nossos pais a gente não ia ficar. E aí ia alugar, enfim, qualquer lugar pra poder... A gente já sabia que lá a gente ia ter esse custo, e que era muito maior, inclusive. Então a gente decidiu alugar. E aí a gente acabou alugando aqui, que era a casa dos meus pais, né? Mas a gente alugou aqui. E assim começou, né? A gente, tipo, construindo tudo aos poucos. Tipo, ele tinha um carro, eu tinha um carro. Daí ele vendeu o carro dele pra gente ir embora. E aí a gente pegou esse dinheiro, em vez de ir embora, tipo, pagou as contas, deixou tudo certo. Começou a investiu alguma coisa na casa, mobiliar a casa. Pegou outra parte de grana, começou a investir também. A gente manteve meu carro, que tava pagando. Era uma Palio. Né? Era uma Palio Ken de 2001. E aí assim a gente seguiu, só que a gente tinha muito pra nós. A gente sabia que em um determinado momento a gente ia parar de pagar aluguel, e que essa ia ser de fato nossa casa, em que a gente iria investir aqui, né? E que a gente queria mudar muita coisa aqui, porque antes a casa era só sala, cozinha, quarto, banheiro e acabou. E então era primeiro a reforma. Era a reforma da casa, troca do carro, trocar de carro, e depois o filho. No fim. Veio o filho. A obra, o filho. O filho. Não, mas a obra veio por causa do filho. Por causa do filho. Veio antes. Veio o filho, a obra e aí a troca de carro. Isso, verdade. Mas deu tudo certo, só inverteu. Verdade. E aí eu fiquei grávida. Né? E logo depois a gente, morando junto, a gente viveu muita coisa. Nossa, a gente aloprou muito, tipo assim, pro tempo que a gente tava junto, parecia que a gente tava junto há muito tempo, né? E aí tu me pediu em casamento, né? Eu não tava grávida ainda. Não foi porque eu tava grávida. Isso, não foi por isso. Não foi o motivo. Foi em 2020, né? Foi. Aí veio o pedido. Também veio a pandemia. E a pandemia acho que também influenciou um pouco da gente, né, dar uma sossegada. A gente não tava saindo muito. E a gente tinha só, né, um grupo de amigos ali que a gente frequentava casa e tava o tempo todo junto. Enfim. E aí, como é que foi descobrir a gravidez, né? A gente... Na realidade, eu desconfiei que eu tava grávida, porque a gente resolveu sair, né? Tava tendo pandemia, daí a gente fazia muito tempo que a gente não saía, já tinha dado uma acalmada na situação. E aí a gente disse, não, vamos num pagode que vai ter, tipo, todo sentado, ainda na época não podia, né? Tipo, dançar, fazer toda a função, por causa do Covid, né? Mesinha, tudo com o número certinho de gente pra dentro. Isso. E aí, no fim, a gente, vamos no pagode pra distrair, pra passar um pouco essa situação, né? Tomar uma cervejinha. Tomar um negocinho, né? Sim. Daí a gente foi 8 da noite. Aquele rolê que a gente vai às 8, volta meia-noite. E aí a gente foi, tomou um negocinho. Vários negocinhos. A gente acabou com a cerveja. Chegou no casal. Ruim. Aí só que a gente tava muito acostumado a beber de quinta a domingo, praticamente, assim, nessa função de estar. Muito tempo que a gente não... tomava, tipo, muito. Um cargo, assim. Muito. Aí no fim, eu e o Rafael, a gente ficou ruim na segunda. Tu continuou na terça? Eu continuei ruim na terça e na quarta. Aí eu desconfiei que eu tava grávida, porque, tipo, eu acostumada a beber, ficava ruim 2 dias no máximo e já era, né? Mais que isso. Ressaca? Aí durou a ressaca. Era um enjoo diferente.
Aí eu disse, vou fazer o teste, né? Isso, meio-dia. Isso aí, fez o Foi no teste intervalo do trabalho, mais né? baratinho aquele, né? É. Fez o- Aí eu já tinha feito outros testes antes, mas nunca tava acostumada a ver uma outra linha aparecendo, Duas, né? essa é uma, né? Era só uma. E... Aí... Saí do banheiro correndo na cozinha. Amor, me ajuda! Chorando, chorando. Aí... A gente tá, não, calma, respira. Eu, não consigo. E daí disse, não, tá errado esse teste, a segunda linha tá muito fraca, não tem nada a ver, não tá viajando, não, né? Enfim. E aí a gente viu, vamos comprar o mais caro que tem lá pra, né? Daqui a pouco o teste que é barato demais. Deu ruim nessa merda. Aí tu foi lá, comprou, né? Isso que daí de tarde a gente pelo WhatsApp assim, dizendo, cara, não, respira, não tem nada a ver. Deu errado, foi o teste, não. E ele já, tipo assim, ó, muito feliz, comemorando muito, tipo assim. E ele, tipo, muito feliz e eu surtando, assim, tipo, não, calma, nada a ver. Não foi o que a gente combinou, não. Nos cartões. Eu disse, não, calma, não é isso agora, não. Daí, no fim, comprou o teste, eu cheguei em casa, assim, nossa, cheguei e já fui fazer o teste, 6 horas da tarde. Cara, quando deu grávida. É o 3+. Grávida. E a gente esperou junto esse teste, né? Porque no fim, como eu já tinha feito meio-dia, a gente fez junto esse teste. Quando deu grávida, 3+ ali, eu não conseguia parar de chorar, assim. O Rafael saiu pulando, feliz, faceiro. Ele, nossa senhora, assim, ó, ele... Nem pensei nas contas. Ele, tipo assim, ele ficou com toda a parte legal do negócio, que foi, tipo, comemorar pela situação, viver o negócio. E eu com a parte responsável, porque eu disse assim, meu Deus, e agora o nosso cartão? A gente ia trocar de carro. Ah, meu Deus, aí a gente não teria onde botar a criança, tipo, não tem nenhum quarto e tal. Aí, pois é. É verdade. E aí, a gente, depois de viver aquilo ali tudo e tentar entender, a gente tem que contar pra alguém. E aí, no fim, como minha mãe mora a 5 casas daqui, Coladinho. a gente tentava achar alguma coisa pra contar, porque eu sabia que chegar lá falando que tava grávida eu não ia conseguir. E aí a gente achou uma caixa de sapato, a gente botou a tua saída da maternidade dentro, né? Existe ainda. Eu consegui. Já fazem 82 anos. Aí eu botei um coraçãozinho de papel que até hoje eu não sei como é que eu consegui escrever. Como é que eu consegui escrever, como é que eu consegui pensar naquilo ali, na flor da emoção. E fomos lá contar. Daí o Filé chegou na frente primeiro. Eu tive que eu contar porque ela não conseguia. Eu cheguei lá já chorando e entrou o Filé com a caixinha e eles abrindo. E eu entrei chorando. Eu não tô entendendo. E nossa, daí quando entendeu foi uma felicidade sem tamanho. Aí logo assim, tipo, o que a gente falou, eu me lembro que meu pai assim ficou tipo sem reação. Tipo, e aí daqui a pouco ele saiu lá na rua, olhou aqui pra casa e falou, não, gente, vai fazer a obra, vai dar tudo certo. Daí eu surtando, dizendo assim, não, cara, da onde que a gente vai tirar dinheiro, não sei o que. E ele assim, não te preocupa, no fim Deus sempre providencia, tipo, sempre dá tudo certo. E vocês vão ver, as coisas acontecem, quando a gente tem filho as coisas acontecem. Foi um dos arquitetos, né? Pior. Ele que arquitetou mais do que a gente, olha. Pior. E aí, no fim, depois a gente foi lá, contou pros seus pais, e isso a gente fez a chamada de vídeo com um monte de gente, né? Que provavelmente muita gente vai estar presente no aninho dele. E foi demais, assim, foi demais viver aquilo. Depois que a ficha demorou muito pra cair, de verdade, assim, até entender, né, toda a situação e o que tava rolando, enfim. E aí, depois que a gente entendeu tudo isso, eu fiz o teste pra descobrir o sexo, né? E ia levar 3 dias, e aí foi, tipo, no início de agosto. Daí que eu pensei, vou contar, porque eu ia saber o sexo e ia fazer surpresa pro Filé. Dia dos Pais, né? A intenção era fazer pro Dia dos Pais, que também caía, que era o dia 8 de agosto. Daí era meu aniversário, Dia dos Pais e a revelação, né, do sexo. Só que eu fiz o teste,
quando eu descobri, tipo assim, a gente foi numa consulta de manhã, eu voltei, eu descobri o resultado ali, li que era menina, até tem uma foto chorando. Muito assim, tipo, eu tava muito feliz porque todo mundo dizia que se fosse menino eu ia pagar meus pecados. E eu, né, ela ia andar com o cabelo preso, eu não ia saber nem amarrar o cabelo da menina. E no fim eu disse, cara, é um menino lógico, tipo, Deus não ia nos decepcionar em relação a isso. Porque ele sabia que eu cuidar bem mesmo era de um menino. E aí a gente voltou, descobriu 3 horas da tarde e eu tive um sangramento, né? Sim. Aí eu me desesperei, eu tava no trabalho. A gente foi no 24. No 24 nos encaminharam lá pra Tramandaí. Só que já era, tipo, nesse processo todo demorou demais, assim. Tipo, entre nos atender ali, fazer, tananana. Era final de tarde? Já era final de tarde. Metade da tarde, né? O serviço todo. Aí, no fim, quando a gente chegou lá, não tinha eco, né? Daí, no fim, voltamos pra casa, a médica dizendo assim, se aconteceu qualquer coisa, não tem mais o que fazer. E a gente surtou, assim. Daí, ali, eu vi o quanto a gente já amava muito Santiago, assim, né? Tipo, nossa, a gente... Tipo, eu chorava muito, assim, só de pensar que daqui a pouco pudesse ter perdido ele. E tentando entender o porquê que tinha acontecido isso e tal, enfim. E aí, no outro dia, voltamos lá. E aí, eles fizeram uma eco, né? E aí, eu me lembro que no dia que eles fizeram essa eco, foi, tipo, eu senti que ali era o amor da minha vida mesmo, tipo... ali eu senti todo o amor transbordar, assim, eu senti que era exatamente aquilo, a felicidade de saber. E saber que não era tudo aquilo que a gente imaginava também. E que ele tava ali. E que ele tava ali, que ele tava bem e que tava tudo certo. No fim, eu fiquei internada de um dia pro outro, né? Naquele dia eu internei. E no outro dia... Daí no outro dia era... Aí o que foi meu combinado pra mim mesma, né? Se eu tivesse perdido o bebê, eu teria te contado o sexo ali naquele momento mesmo. Se eu soubesse que tava tudo bem, eu ia dar um jeito de fazer alguma coisa no domingo, né, no Dia dos Pais. No fim, arquitetei tudo pelo WhatsApp, mandei fazer body, mandei fazer isso, mandei fazer aquilo. E eu nada, nada. E um busca, e faz pix, e paga, e vai, e corre, nananana. E aí, no fim, no dia 8 de agosto, né, no Dia dos Pais, eu fiz a surpresa, né, na cama com os balões, café da manhã e tudo mais. Do Dia dos Pais, né? Mas sem dizer o sexo, nada. Não, sem nada. Aí nós fomos almoçar ali na mãe, né? Aí eu pedi pra eles encher um balão, pro Flá encher um balão e estourar. E aí ali a gente ficou sabendo que era menino, foi os azulzinhos ali já... Nossa, todo mundo surtou, assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito feliz. E daí a gente... Tudo bodezinho, né? Isso, daí a gente foi lá, e daí depois fomos lá nos seus pais também, né, e pedimos pro sogro encher. E demorou muito tempo tentando estourar o balão, não consegui estourar o balão. Não encher, já tava dando pra ver os azulzinhos brilhando já. Mas enfim, foi uma surpresa também. Todo mundo ficou muito feliz. E aí, depois que veio isso, revelação, daí teve a função da obra. A obra começou em outubro, né? A obra, tipo, eu sempre digo que a gestação em si, passando esse susto assim, ela foi muito de boaça, né? Tipo, seria muito fácil gestar 1000 gestações, assim, se fosse igual a essa, né? Mas tipo, a preocupação com tudo. a obra de ficar pronto foi. no tempo foi o que acabou com a gente, assim, nossa, tipo, a gente, tipo, tinha separado dinheiro, a gente tava o tempo todo arquitetando financeiro e tentando deixar tudo alinhado, e aí a pessoa responsável pela obra, tipo, né? Deu o prazo e o prazo estendeu 3 vezes mais do que era pra ter estendido. E aí a gente, no fim, acabou que ficou, tipo, surtando com aquilo ali, porque a gente sabia que a qualquer momento ele podia chegar e ele ia chegar no meio daquele caos, sabe? Acabou tipo, não curtindo tanto a gestação como a gente ia ter curtido também, né? Verdade, gente. Isso acabou, assim, muito com a gente, no sentido dessa preocupação em exceção, assim, em ter que estar cobrando o tempo todo, em ter que estar pedindo, em ter que estar
às vezes se humilhando em, né, tipo, por favor, eu preciso, mas assim, a gente sabe que no fim só muda o CPF, né, então... Levou no dia 31, né? No dia 31 de dezembro. E aí, no fim, depois que a obra foi entregue, veio toda a função de limpeza disso e daquilo, né, e sem esquecer de toda a ajuda que a gente recebeu também. Ele entregou a obra só crua, né? É. Aí piso, pintura, toda essa parte, aí veio depois ainda... Não, e toda, tipo, a nossa preocupação em como colocar os vidros, em tudo que faltava ainda comprar. Fechar, botar a porta, botar vidro. Tudo, faltava muita coisa ainda. E aí ali começou mais um surto também, porque daí, tipo, era todos os dias, trabalhava até às 6 e vinha pra cá das 6 às 11 da noite, ficava. E a gente morou na casa da mãe por quase um mês, Bastante assim, tempo, né? Aí, até limpar, arrumar tudo. O pai também, coitado, tipo, ele teve aqui, num dia que nos ajudou, acabou machucando o pé. Ah, sim. A gente achou que ele tinha... janela. A gente achou que ele tinha perdido o pé. E aí, no fim, na noite do dia 22, eu fui tomar banho e quando eu saí, eu tive um arrepio, assim, eu senti uma coisa muito forte, foi fora do normal, assim. E eu já tava um tempão querendo fazer umas fotos em preto e branco no quartinho dele, que já tava pronto. E aí, no fim, eu disse pro Filéu, a gente faz essas fotos hoje ou a gente não vai conseguir fazer mais, a gente tem que fazer porque ele vai nascer. Ele tá chegando, eu disse assim. E aí o Filéu disse, tá, então vamos fazer. E aí foi, arrumou tudo, tananã. Resumindo, naquele dia a gente foi dormir, era meia-noite, porque tava tendo BBB e a gente acompanhou a saída da Bruna, da Ludmilla, sair do BBB aquela noite. E aí, fomos dormir tarde, e aí só que o Santiago tava mexendo muito, assim, né? Tipo, ele mexeu de um jeito que ele não tava, tipo, ele não tinha mexido a gestação inteira, então a gente disse assim, cara, não, é lógico, é hoje, tipo, não tem... ele tá chegando, ele vai vir. Aí a gente foi deitar, 2h30 da manhã eu levantei, né, 2 e pouco. E aí eu fui fazer xixi, e aí quando eu cheguei na porta, né, eu acho que foi. Sim. Eu cheguei na porta e eu disse, ai meu Deus, acho que eu fiz xixi. E daí eu sentei e eu disse, não, eu acho que não é, né. Daí eu te chamei, amor, amor. E eu escutei porque eu tava dormindo, ela acordou, foi no banheiro, eu tava ferrado no sono. Amor, acho que a bolsa estourou. Daí tá, né? Daí eu disse, não, vamos ver, vamos esperar mais um tempo. Se eu ver que de fato, né, estourou, aí a gente começa a se organizar pra ir. Aí deu uns 15 minutos, assim, não parava de sair água, né? Daí eu disse, não, vamos se arrumar, tá na hora de ir. Aí eu disse, vou tomar um banho. Mas bem tranquilo, né? Tudo de boa. Tipo, acho que o principal, assim, foi... O que fez total diferença foi o conhecimento em saber a hora certa de ir pro hospital, de não precisar ir antes, né, de saber o que tava rolando, de saber que, tipo assim, relativamente tava tudo bem. E aí a gente... eu fui pro banho, a gente baixou um aplicativo, né, de contração e aí ali a gente ficou contando quanto tempo dava de contração e tal. E aí sim, quando a gente decidiu ir, daí avisou a mãe. Já era umas 4 da manhã, mais ou menos. Daí tava, né, a gente tinha que avisar a mãe. Aí ela veio aqui, ela e o pai, enlouquecido, tucanado. E a gente, tipo, tri de boa, não, já tá tudo pronto. Nosso carro tava pronto e eles queriam que nós embarcássemos no carro deles pra ir. Vamos lá. Nós todo mundo perdido, né? 4 da manhã, 5 da manhã, não tinha muito o que fazer. Aí tá, daí, como tava com a bolsa estourada, né? Dei baixa, 5 horas, né? 4h30 a gente chegou lá, né? Quer fazer as papeladas, tudo lá. 5 horas. Resumindo, daí tava com 2 dedos, 4 dedos... Tava com 2, né? Tava bem 2 dedos de dilatação. 4 dedos. Foi bem mais além. Aí ela disse, tá, agora tu tem que caminhar. Vai caminhar e depois a gente vê se vai induzir. Eu caminhei até as 9, né? Aí fui, caminhei, era 9 horas, foi ver, daí eu tava com 3 dedos, né? Aí tinha aumentado um dedo só. Aí ela começou a induzir, ela disse, não, vamos induzir. Aí foi, e, tipo, cada contração era caminhando naquele corredor, segurando banho, choro, aí pela socorro. pandemia eu consegui ficar com ela no hospital ainda, mas eu não podia entrar no CO, eu só ia nos corredores.
auxiliava ela no banho, mas dentro do seu a gente não podia ficar junto, né? Isso. E aí a cada contração era um silêncio, era só contando. Os números nunca foram tanto a meu favor naquele momento. E tudo, tipo, fluindo, eu achando que ia morrer. 4 horas da tarde tinha... 7 e 4 horas da tarde tinha 4 dedos. Tinha 4 dedos. Aí eu não aguentava mais, eu tava pedindo cesárea. Aí ele ligou pro Murito e a gente tava no hospital de Tramandaí e não tinha o que fazer. É, SUS, né? O Murito é particular, não podia tirá-la dali pra atender. Ele não podia ir lá dentro pra fazer o parto e era só esperar. E no fim, com tudo isso, era 6 e pouco, acho que quando a Amanda chegou. Isso, quando a Amanda chegou era umas 6 e pouquinho. Aí a minha comadre, a Amanda, ela tinha acesso lá pra conhecer o pessoal, enfim, ela é enfermeira. E ela chegou e ela dizia assim, vamos caminhar. Eu dizia assim, sai! Sai! Some da minha frente! Já caminhei bastante. Já caminhei demais, eu não aguento mais. E ela disse, se tu não caminhar, ele não vai vir, isso não quero saber. Isso você ficava só deitada, né? Só deitada. Só deitada, não conseguia Eu não conseguia mais fazer nada. Eu tava com uma dor insuportável, assim. E eu não conseguia nem abrir os olhos, assim. Eu não sei nem que roupa ela tava naquele dia. Não lembro de nada, assim, dessa parte. Eu tava com muita dor. E não tinha anestesia, não tinha nada, porque ali eles optam pelo parto humanizado, né? Então... Segundo a gente tinha dado 13 horas, mais ou menos, de parto, de trabalho de parto. Era umas 5 da tarde, eu achava que tu já não ia aguentar mais mesmo. Aí o Filé por um momento achou que eu ia morrer. Muito pálida, muito fraca. E nisso, é importante também lembrar, a mãe ficou lá, né? E ela ficou rezando todo esse tempo, 17 horas de trabalho de parto, ela ficou lá, dando volta no hospital. E numa dessas, quando ela me encontrou, ela disse assim, força, tu vai conseguir. Eu sei que tu vai conseguir. Eu lembro assim que eu não dei muita bola, porque de fato eu não conseguia nem raciocinar naquela... né? Aí, nisso, até então eu não tinha gritado. Cada contração que vinha eu não gritava. Aí quando eu cheguei a 8, né? Acho que foi a 8 dedos. 8 e foi quando a médica tava deitada, tava descansando, né? E aí foi onde deu o primeiro grito mesmo. Isso. Aí eu senti que era alguma coisa de expulsão, assim mesmo, de que eu tinha que pôr pra fora e era uma força que vinha do nada, diferente, fora do comum e eu tinha que fazer muita força, assim, e aquilo vinha de dentro, não tinha como modificar. E aí, no fim, a Amanda tava lá e eu dizia, cara, ele vai nascer e socorro, eu quero cesárea, eu não aguento mais. Tava encaixado, não podia mais fazer nada. Não tinha mais nada que desse pra fazer. E aí, um desses gritos, a médica veio, foi fazer o exame de toque, veio outra contração, eu não consegui deixar. Veio de novo, quando ela conseguiu ver, ela disse assim, vamos pra sala de parto, que já tá dando pra ver os cabelinhos. E aí, nisso, a Amanda saiu correndo pra te chamar, né? Pra pegar de roupa. Aí a médica disse assim, tu vai ter que ir caminhando. Eu disse, quê? E vamos rápido, porque pode nascer no meio do caminho. Eu digo, não, socorro, né? Aí fui, encontrei ele lá, aí no fim, tipo, tinha levado o iPhone pra tirar as fotos, nem sei onde é que tava o telefone, as fotos ficaram péssimas, não tem uma foto decente do nascimento dele, assim. Uma enfermeira com o celular e fiquei só... E não tem nada, e aí nisso, tive que subir, né, naquela cadeira, daí teve uma contração antes ainda. E aí fazendo força e berrava, e ela disse assim, tu não pode berrar, porque quando tu berra ele volta. Eu disse assim, tá, como é que faz pra fazer força sem gritar? Tá me arregaçando aqui, eu não vou gritar. E aí, nisso, ela disse que ia ter que fazer a episiotomia, né? E eu sei, né, eu tinha estudado que não era necessário e tudo, mas naquela hora eu só queria tirar. Saísse. Só queria, porque eu não aguentava mais, eu não tinha mais força, eu não tinha mais voz. Eu me lembro de tudo doer, porque eu fazia muita força. E aí o Filé já sabia fazer o parto e eu ainda não. Eu sabia fazer o parto, né? A médica dizendo como é que fazia, o Filé dizendo, mas é só assim, eu não consigo. Amor. Bota a cabeça, bota o queijo no peito. E aí, no fim, numa largada de vaselina foi onde ele saiu. E aí eu tava sem óculos. Daí ela veio e colocou assim com uma agilidade, né, ele em cima do meu peito, assim. E eu olhei pra ele, só que eu via isso aqui, né, então eu não conseguia enxergar.
E aí, a primeira coisa que eu falei quando eu peguei ele, e agora, o que eu faço? E eu fui lá dizendo, ai, ele é lindo, isso, aquilo, e todo mundo lindo, lindo, lindo. E eu não conseguia enxergar ele, que eu tava sem óculos. Eu não conseguia ver o rosto dele. Mas quando ele nasceu, eu senti que aquilo tudo parece que toda aquela dor, tudo que rolou, parece que um ciclo ali tinha se encerrado, né? E passou. E no fim, em função da pandemia, aí tu veio e tu cortou o cordão de toda a função, né? Consegui ficar choradinho uns 40 minutos ainda ali. Aí fomos ali pra aula de passagem. E aí a Amanda que me entregou ele ali na cama, né? E aí a função da primeira hora dele mamando o tempo todo. E aí ali já com óculos eu conseguia ver e ele realmente ele era muito lindo. E eu agradecia demais assim a Deus por ele ter vindo bem, por ter dado tudo certo e no fim o parto normal ter sido a melhor opção, né? Mesmo que com tudo que aconteceu. Porque de fato todo mundo fala assim, depois que termina a dor passa, e hoje eu não consigo lembrar da dor, eu lembro que doía demais, que era muito intenso, que tudo era tudo muito, mas hoje eu não me lembro dessa dor, eu não consigo sentir ela, né, diferente de outras dores que a gente sente ao longo da vida, e foi demais, assim, e aí, só que o que foi muito difícil foi essa parte dele, foram 32 horas que a gente ficou, né? Sim. E era muito quente, era carnaval, tinha muita gente. Sozinha com ele? E aí eu sozinha, nunca, tipo assim, tinha trocado a última fralda da Manu, que já tá com 12 anos. Então não tinha muita experiência, né, praticamente zero de experiência. E a gente eu querendo trocar ele, só que daí no fim eu não conseguia, aí eu pedindo ajuda. E eu não conseguia muito me mexer ainda. Então foi muito tenso, assim, né? Todo esse processo. Eu fiquei sem dormir praticamente todas as horas que a gente ficou lá dentro do hospital. As 36 horas, porque era o medo de alguém vir e pegar ele, era o medo dele cair, era o medo... Tudo é medo. Tudo parece que nasce um filho, né? Nasce uma mãe, nasce a culpa e nasce o medo. São duas vertentes assim muito fortes. E nisso tu tava em casa ajeitando tudo, a mãe também dando maior apoio. E aí tu foi lá pra registrar, aí eu fui tomar um banho, daí eu deixei com uma enfermeira que era conhecida da Amanda, porque tipo eu sabia que ela não ia fugir, tipo Nazaré Tedesco, levar ele embora, porque meu maior medo, eu queria muito até quando ele nasceu tatuar alguma coisa nele, porque eu queria que ele tivesse uma marca pra tipo assim, ninguém trocar ele por outra criança. Mas no fim a menina ficou com ela e daí tu ainda encontrou ele no meio, né? Tudo. Aí, na saída lá estava indo embora. Isso. E aí a gente, entre saídas, indas e vindas de quarto, isso e aquilo, a gente recebeu alta. Tava tudo certo. E aí eu avisei o Filé, 7 da manhã, né? Pode vir nos buscar. Aí outro perrengue. Aí na ida pra maternidade lá, com o nosso carro, tô chegando em Tramandaí, no trevo ali, bato o carro atrás de uma mulher. Não anda mais o carro. Aí tem que ir até os bombeiros chamando ele pegar o carro do meu irmão. Ele não tava de carro, tava de moto. Aí peguei a moto, voltei à Cidreira, busquei o carro dele, voltei a Tramandaí, busquei eles. Chegando de volta em Cidreira, em Salinas, o carro ferveu, tive que chamar meu sogro pra buscar eles. Sim. Só de moto. Sim. Mas eu me lembro, assim, do sentimento de encontrar o Filé naquele dia, assim, de, tipo assim, saber, meu Deus, graças a Deus isso acabou. Nem acredito que agora vai ser nós três, assim, que... O fato de entrar lá e ver vocês dois na porta do quarto esperando. Foi. Só tu me olhado já abriu ele chorando, assim. Pegar ele pequenininho. Sim. E aí, no fim, né, foi essa função do parto. E aí, depois toda a função de chegar em casa, né? Eu cheguei em casa, tava a mãe aqui, ela que nos recebeu. Aí eu me lembro de entregar ela pra ele. E aí, sim, eu fui tomar um banho. E aí, porque até então eu tinha segurado toda essa dor, né? Tipo, tudo que passou. E quando chegar, poder
tirar tudo e sentir tudo aquilo que rolou. E sentir isso, tipo assim, né, indo embora e um novo ciclo que começa, a partir de agora uma nova fase. E vamos embora. A função daí, né, logo na função da amamentação, né, a gente teve muita dificuldade, então no início eu tive que tirar leite, porque a fórmula pra mim não era uma opção, assim, eu queria muito amamentar ele. E eu digo hoje que a amamentação, ela é uma insistência, porque tu tem que ser muito persistente pra querer amamentar, e tem que ter muito conhecimento, auxílio, rede de apoio, enfim. Porque é uma série de fases que tu passa dentro dela e tem que querer muito, assim, eu digo que amamentar hoje é um dom, assim, que as mulheres têm e desenvolvem, enfim, porque é uma bênção tu poder nutrir, né, o teu filho com esse líquido tão precioso e saber que através dele tu dá conforto, tu dá amor, tu dá uma série de coisas. Então eu queria muito que a amamentação acontecesse, né. E aí foi um período tenso, assim, entre aprender a pega e toda a função, no fim, né, mesmo conhecendo todos os problemas, todos os BOs, a gente teve que recorrer ao bico de silicone. Foi a única forma dele conseguir. Eu digo, acho que não tem, né, hoje passando o tempo assim, hoje não tem o que é errado, né, na amamentação, na criação de um filho, enfim, tem aquilo que dá certo para aquela mãe, para aquele filho. E tipo, hoje o Santiago tá aí super forte, super bem, saudável, tudo certo, enfim, né? Então, deu certo de certa forma, enfim. E nessa função, assim, como a mãe estava muito presente aqui, então, tipo, ela vinha o tempo todo e a gente tinha muito cuidado, assim, tipo, né, era a questão do álcool gel, a gente foi muito chato porque ainda era pandemia. Então, tipo, se fosse pegar ele era álcool gel, era chegar aqui de máscara, todo esse cuidado dia a dia, assim, porque a gente tinha muito medo, porque na gestação a gente já se cuidou muito também, em função do Covid, a gente não sabia como é que ia ser, o que ia acontecer. O Filé pegou Covid na gestação e a gente teve que ficar o tempo longe, então a gente não queria que isso acontecesse de novo, porque Deus livre ele pegar e como é que a gente ia fazer, né? Então tudo era uma incógnita. E eu sinto, assim, que a admiração pela minha mãe, ela aumentou muito mais, assim, tipo, foi uma coisa que ela estando presente, tipo, aqui nos ajudando, tipo, ela fazia almoço, né, lavava sopinha. Todo dia às 11, todo dia às 5, né? Saía do serviço e vinha pra cá direto. Muita gratidão. E o pai também, tipo, o tempo todo presente, mas a mãe foi fora da curva. Aí veio a questão dos meus versários, né, tipo, primeiro mês dele, a gente pensando nos meus versários antes, lá na gestação ainda, a gente falava, cada mêsversário dele vai ter um tema diferente. Um tema diferente com o nome dele, porque, né, é um nome diferente e tem coisas que se encaixam. E o primeiro, assim, que tipo, eu me lembro que deu start foi o croissant, né, que era o croissant. E aí no primeiro, assim, foi um estrondo das pessoas dizendo, meu Deus, mas vocês são muito criativos, tem toda a função, nossa, como é que pensaram nisso, nananana. E a gente queria uma coisa simples, porque a gente não queria gastar, achava desnecessário, tipo, pelo menos pra nós, assim, gastar com bolo, né, tipo, todo mês, porque primeiro que ele não ia comer, e segundo que, tipo, né, deixar essa oportunidade pra quando fosse comemorar, de fato, o primeiro ano dele, né. E aí que fosse uma coisa simbólica e diferente, né, que tivesse. Então, aí assim foi, daí o primeiro mês foi o croissant, e aí fora todos os outros que foi pensados, né, sempre com o Santi, né, no meio. Aí nesse primeiro mês, ele tipo, o tempo todo ele chiava, o recém-nascido ele faz muito barulho ao natural, né, mas ele era demais, assim, ele chiava, ele tinha muito refluxo. Lembra que, tipo, a função, lógico, de acordar toda noite, mas ele chorava muito, ele tinha umas assaduras muito feias. Aí ele começou a aparecer umas bolinhas. A gente não sabia o que era, né? Foi uma série de coisas, assim. A gente tava com um pediatra, que aí tava nos dando um apoio, só que ele não... ele nos pediu alguns exames, assim, a gente foi e fez. Deu negativo pra lactose ou intolerância a alguma coisa, enfim. E aí, quando a gente precisou de verdade dele, que foi quando ele teve a primeira bronquiolite, né? Porque ele começou a sair muita secreção, enfim.
E a gente, primeiro filho, toda a função, tipo, não entendia muito bem de tudo isso. E um dos meus maiores medos, assim, era que ele tivesse a bronquiolite, porque a gente sabia que era uma doença, tipo, diferente, que do mesmo, da mesma forma que ela começa muito de boa, do dia pra noite ela vira e já não é mais tão de boa assim. Então esse era o nosso maior medo. E no fim a gente foi na pediatra e quando ela disse assim, é bronquiolite, a primeira, assim, eu lembro da gente parar e chorar muito, assim, dizer assim, bah, não acredito, tipo, como é que isso aconteceu, o que que é, tananana. Enfim. E um pouco antes disso, através de testes e principalmente dessa função do exame e de estudo e de tirar da dieta, a gente descobriu a PLV dele, né? Que ele, no momento, ele é alérgico à proteína do leite da vaca. E eu sabia que eu queria continuar amamentando. Eu sempre digo que fazer isso por ele é muito de boa, tipo, se fosse por mim eu não faria, eu tenho certeza disso, mas por ele é muito tranquilo, então eu me isentei de tudo que tivesse essa proteína, né, então... Tudo que fosse derivado do leite. Tudo que fosse derivado, Já, tudo que fosse derivado do leite. Então começou uma nova rotina, então, tipo assim, era o puerpério, era viver aquela loucura, aquela confusão, aquela oscilação de humor, de emoção, tudo rolando junto, hormônio, chorando, rindo, achando que estava tudo bem, querendo fugir. E aí vem a amamentação com todas as dificuldades e ainda essa restrição alimentar. Então, tipo, foi um combo, assim, ó, daqueles meses ali que foi tipo, meu Deus, socorro, não vou sobreviver. Então, eu entendo hoje, tipo assim, ter filho é muito difícil, né, toda a função da criação, isso, daquilo, mas ter esses bônus, assim, que a gente recebeu foi um pouquinho mais complicado, sabe? Mas ainda assim não foi impossível. Tipo, a gente, através disso, acho que a gente conheceu muita força, muito a nossa parceria, tipo, né, de tu respeitar, tipo, como tu que faz, né, cozinha aqui, então, seguir, né, conseguir seguir isso, a gente buscar alternativa, sempre me mimando de uma forma ou de outra, né, de coisas que eu possa comer. Deixar um pouco mais leve também, né? Não ficar tão maçante essa questão da dieta e tudo. E essa função da bronquiolite a gente descobriu ser uma consequência da OPLV, né? Então ele teve 8 bronquiolites praticamente, né? Tipo, uma atrás da outra, assim. Tipo, acabava uma e iniciava a outra. A gente dizia que não queria que ele usasse bombinha. Tipo, ele usa bombinha até hoje. Ele faz bombinha 2 vezes no dia. Quando ele tá em crise é de 4 em 4 horas. Tem todo um tratamento, né? E a gente entendendo tudo como funcionava. Hoje a gente tá... Eu digo, a gente passou por um furacão, assim, né, com toda a privação de sono que a gente tinha, a privação da liberdade que a gente teve, né, daquela questão de ir e vir, de depender muito dos outros, das situações, enfim. Então, aí logo em seguida também encerrou tuas férias, aí acabou um ciclo nosso, assim, que... Daqui não foi de nada, os primeiros 30 dias eu fiquei direto aqui, né? Isso, e aí a gente ficou junto, então logo depois aconteceu isso. Então foi uma sequência de coisas assim que a gente foi aprendendo a lidar, porque encerrou esse ciclo da gente estar nós três e aí eu me vi sozinha com uma criança e tendo que fazer tudo com ela, tipo, até ele chegar e as coisas acontecendo e aí eu surtando porque ele mamava o tempo todo e aí eu na função dele mamar o tempo todo eu ficava muito tempo sentada nesse sofá amamentando e às vezes o filé a gente acordava, tipo, muito cedo, o filé saía, ia trabalhar, quando ele voltava eu tava no mesmo lugar, amamentando, pijama. Almoçávamos com ele. Tava trabalhar, chegava às 6, tava igual. E ele, eu almoçava com ele mamando. Enfim, foi uma série de coisas, né, que aconteceu. Ele dormia e era só no colo. Praticamente 5 meses, assim, né? Se largasse ele em qualquer lugar, ele acordava. Então, tipo, a gente mudou toda a estrutura do nosso quarto. O quarto que a gente tinha planejado pra ele, ele nunca usou, de verdade. Então, foi uma série de coisas que a gente foi entendendo que eram a nossa forma de lidar que rolou. E que fluiu, tipo, né, tudo passou. E quando a gente tá no furacão, a gente acha que nunca vai passar. E no fim passou, e passou rápido demais. A gente, tipo, na função de entender, né, todas essas questões do que acontecia com ele, ali, das doenças, da gente se perguntar. Eu me lembro que eu cheguei com 4 meses, assim, ele tava com 4 meses, e eu disse assim,
cara, eu não conheço meu filho sem estar doente. Tipo, a gente não tinha conseguido viver com ele de verdade, sabe? A gente não conseguia sair, porque se saísse, ele pegava frio, era inverno, toda a função. A gente ficou muito tempo dentro de casa, assim, a gente recebia poucas pessoas, não tinha contato com muita gente. Então, eu, uma pessoa extremamente sociável, sem trabalhar, tipo, toda a função tá dentro de casa, vivendo aquilo ali 24 horas. Era, tipo, dar mamar, trocar fralda, arrumar a casa. E aí, às vezes, quando não conseguia arrumar a casa, surtava, porque daí a casa tava uma bagunça e eu só tinha dado mamar. Mas daí, aos poucos, fui entendendo que, tipo, criar uma criança já era muita coisa, então... Tem que escolher que nem tu fala assim, né? Escolher a batalha que tu quer... Que eu quero lutar. E eu sempre digo, né, falo sobre esse ditado, que é justo que muito me custe o que muito me vale. Então, tipo, custou muito, né, tudo que rolou, mas ele me vale muito também. Ele vale muito pra nós dois. Então, lógico que faria tudo de novo por ele, se precisasse. E não me arrependo. E aí veio toda a função de ver ele crescer. A gente fazia muito tummy time, né, o tempo todo pra reforçar ele, criar ele de uma forma independente, que ele conseguisse alcançar os marcos de desenvolvimento dele. E as roupas cresciam rápido demais. Eu me lembro que a gente cansou de ir ao Osório comprar roupa nova e no outro mês... uma, 2 vezes já e já tinha que comprar de novo. E as roupas cresciam demais. Aí veio a questão das vacinações. Aí a gente optar por dar as vacinas particulares e correr atrás desse financeiro também, que foi um extra pra nós. Aí... Tudo, né? A bronquiolite, tudo isso. Isso também foi uma questão muito complicada, assim, porque quando ele tava em crise, a gente tinha que fazer a físio. E a físio era 2, 3 vezes, às vezes, na semana, numa sessão de R$80. E a gente, às vezes, não tinha de onde tirar e puxava de um lado e puxava de outro. O que nos salvou, de verdade, foi o Pix que a gente fez, no fim, que foi em vez do chá de fralda, foi o Pix do Santi. A gente não conseguiu usar, a gente usou pouco, assim, pra comprar fralda. E o restante foi, era a nossa reserva de emergência. Então, quando tudo dava errado, a gente não tinha de onde tirar, era lá que a gente dava. Lógico que a gente teve muito apoio também dos familiares, muita gente conseguiu nos ajudar, assim, no meio do caminho. Mas também muita coisa a gente arcou sozinho e principalmente, assim, a gente voltava, era questão de medicação, farmácia. Tinha meses que era exorbitante, assim, a gente olhava a fatura do cartão, era só farmácia. Pediatra, às vezes a gente estava do pediatra, usava reconsulta e mais pediatra de novo, a gente tinha que pagar mais pediatra. Então tinha meses, assim, que ultrapassava, assim, todo e qualquer limite de gasto que a gente tinha. Mas a gente venceu, a gente chegou aí e eu sempre digo, quando Deus diz que vai dar e tá tudo certo, né? E aí, ali com 4 meses, eu me lembro que meu cabelo começou a cair muito, né? Tipo, eu perdia muito cabelo. Ele também perdeu muito cabelo. E aí, nos 4 meses, eu me lembro que eu já dizia assim, nossa, falta 2 meses pra ele voltar, pra eu voltar a trabalhar. Voltar ele pra escolinha. Ele. Foi muito difícil. A adaptação maior foi da mãe, não dele. Achava que a adaptação dele ia ser ruim. Não foi, era a mãe mesmo que... A gente, tipo, já sabia desde os 5 meses, né, de gravidez, onde a gente ia deixar ele. Tinha segurança total nisso, tipo, nessa escolha. Com 5 a gente começou a fazer, com 5 já dele... A gente começou a fazer a adaptação dele. A gente já começou aí... Eu não consigo falar. Foi uma fase, assim, tipo, muito difícil, porque a gente conviveu 24 horas todos os dias durante esse tempo. E saber que a gente ia viver isso doía muito, assim, porque... Ao mesmo tempo que sabia que ia acontecer, eu queria muito voltar a trabalhar, porque eu tava me redescobrindo Mariana, assim, tipo, o que eu queria, pra onde eu ia, o que eu ia fazer... Quem era eu, né? Quem sou eu, na realidade. E aí, quando veio essa questão da adaptação dele, foi punk, assim, tipo... A gente sabia que ele ia ser muito amado como ele é. A gente sabia que ele ia estar num lugar sensacional. Mas também sabia que essa saudade, que preocupação... tudo, né? Na realidade, tipo... Perder muita coisa da primeira vez dele ia rolar também.
Mas é aquilo, né? Tipo, é escolher a batalha que tu quer lutar. Então, tipo, eu tava decidida que pra dar uma melhor qualidade de vida pra ele, eu precisava trabalhar. O Filé precisava trabalhar. A gente não queria, de fato, deixar com os avós, porque a gente acha que é um compromisso nosso. Então, acho que estar com os avós tem que ser um momento gostoso, tem que ser, né, querer estar ali, viver isso todo dia, às vezes é maçante. Então, a gente queria muito que ele tivesse esse crescimento, esse desenvolvimento também. Então, quando a gente optou por isso, a gente sabia que uma das consequências seria isso. Lógico que hoje ele tá muito bem, tipo, ele ama estar lá. A gente é muito grato, muito, muito grato, tipo, tudo que acontece, tipo, a gente tá sempre por dentro de tudo, elas cuidam muito bem dele. Eu digo, a Jana, a Vi, são a segunda mãe dele, tipo, dia a dia, vivem muita coisa com ele e sempre nos deixam por dentro de tudo, assim, seguem tudo que a gente pede. Então a gente tem muita gratidão por estar num lugar que a gente pode ir trabalhar tranquilo e saber que tá tudo bem, que ele tá bem e que ele tá feliz, principalmente, tá se desenvolvendo. E pra nós é isso que importa. Aí depois, com 5 meses, veio a ida na arena, primeira vez. Foi, tipo, todo mundo dizia que a gente era louco em fazer isso. E a gente sabia que a gente era louco. Mas eu sempre pensei, o que me motivou muito foi... Caiu justamente no dia do meu aniversário dele. Ele... Era a reestreia do Lucas. Do Lucas Leiva. E era um jogo super de boa. Tipo, que não era pra dar muita gente, no fim Pois deu, deu gente pra caralho. Total, na verdade, não era pra dar por ser o jogo contra a Ponte Preta, né? A Gauchão era a segunda divisão. Mas deu bastante em função da representação do Lucas, né? E aí, no fim, foi uma experiência única, porque o que mais me carregava era, tipo assim, ele vai saber que quando ele crescer, a primeira vez dele na arena foi com 5 meses. Então esse título ele vai poder carregar. Então era uma questão disso, assim, e viver aquele momento com ele foi... E é pé quente, né? Pé quente, lógico, não. O jogo. Só que uma coisa que eu me lembro agora, eu tô lembrando. A geral aqui, ó. Ele dormiu na arena, no colo da mãe. Ele aproveitou muito, ele olhava tudo, ele não chorou. A geral cantando direto, ele cuidando da geral ele direto. Cuidando. Então, tipo, foi um momento, assim, único na nossa vida, assim, não é a primeira vez, a gente nunca esquece, a família toda foi junto. Então, isso tudo também transbordou muito o nosso coração em viver isso com todo mundo. Cara, foi uma experiência única, assim, não tem palavras pra o que rolou, assim, lá e tudo ter saído tão bem. E eu me lembro que quando a gente descobriu, né, a gravidez, a gente falou assim, ele pode ser o que for, cara, não importa, assim, ele pode decidir ser o que ele quiser na vida, menos o time. O time, ele é gremista. Se ele for colorado, ele é deserdado, tipo, não tem opção. Mas, assim, o fato de ser gremista não tem. Enfim, aí lembro da função ali do pai comprar o terreno do lado pra fazer o recanto, de dizer que queria muito que ele vivesse aquilo ali e andasse de motoquinha de um lado. Isso, né? Exatamente. Todo mundo, né? Conseguisse aproveitar, ser um lugar pra todos, mas ele falava muito que queria ver ele andando de motoca, entrar num lado, sair no outro, aproveitar a grama, isso e aquilo, e no fim... Se engatinhando, e é o que tá acontecendo. É o que tá acontecendo. É exatamente isso que tá acontecendo. E é muito feliz viver isso, assim. E aí começou as novas habilidades, né? A questão dele engatinhar, toda a função, dele se arrastar e... Esse amor que ele adquiriu pelos Val-Val, pelos Miau. Ele é muito apaixonado por qualquer animal. O amor que ele tem por acordar às 5h30, 6 da manhã, todo dia pra ver os Val-Val. Levantar com o papai. Levantar com o papai, pode ver. Sim. Veio o primeiro dia dos pais. Deu com ele. Com ele foi... já tinha um dia dos pais... Na barriga, né? Isso. E aí depois com ele E foi sensacional, assim, porque me lembro que viver aquilo tudo, tipo, de novo, toda a função. Dia das Mães. Dia das Mães. Primeiro Dia das Mães. Não, mas eu digo que foi no espaço, lembra que tu ganhou o vídeo, né? De todo mundo, foi demais também. Aí logo em seguida a gente trocou de carro. Aí numa dessas a gente viu que o carro realmente, assim, não tinha mais condição. Se a gente não botasse ele pra frente, a gente ia ficar com ele parado em casa, porque... Porque até se fosse só nós dois, acredito que a gente ia estar com aquele carrinho ainda, tipo, bem belo. Mas arrumado, a segurança, a questão de saber que a gente pode viajar tranquilo, aí... Essa liberdade, e a gente sabendo, né, dessas idas, a gente ia muito a Capão, a Osório, então isso também pesou muito pra nós. Não tava
E aí, então, eu sempre digo, a gente não tinha de onde tirar, a gente, né, se Já ajeitou. tinha batido o carro, né? Né? Vambora. E aí, nisso, nessa função dos mêsversários, né, um deles foi o dos 7 meses, que foi o Santi Massa. Massa. Né, pensando, né, na Semana Farroupilha, toda a função. E aí foi o primeiro recebido dele, né, foi muito legal, porque o pessoal da Santa Massa entrou em contato com a gente e pediu se podia mandar, enfim, e aí quando a gente recebeu foi muito feliz, assim, Sim. deu uma repercussão muito grande, todo mundo, tipo, ficou, nossa, eles notaram e tal, e no fim, eles entram em contato com a gente até hoje, tipo, volta e meia, você pode publicar isso, fazer aquilo, enfim. Todo mundo que encontra ele na rua diz, é o blogueiro, é isso, é aquilo. Então, cara, se tudo der certo, a gente se aposenta, né, nas costas dele, na carreira de TikToker. E tá tudo certo. Aí depois veio o batizado dele. Aí, no fim, era pra ser batizado bem depois, novembro, dezembro, a gente tinha dito, porque queria batizar ele antes de 1 ano, no calor. Mas não tinha definido data. No fim, a gente notou que foi em outubro, né? 23 de outubro. 23 de outubro era o último domingo do mês, que era onde podia rolar o batizado. E aí, no fim, a gente definiu que seria o mêsversário dele. E um dos mêsversários dele seria o Santinho, né? Santinho. Que daí seria o do batizado. E no fim, no dia do batizado, ele acordou com febre. Toda a função, a gente teve que correr pro hospital com ele. Deixar todo mundo aqui. Ele na febre, né? Já tava com febre. E aí, no fim, né, deu toda uma função, o médico falando que ia ter que fazer cirurgia, isso e aquilo. E aí, no outro dia, a gente tinha consulta com uma outra pediatra que resolveu tudo, que hoje é a pediatra dele, graças a Deus. Era a primeira pediatra dele. Foi remarcado 3 vezes com ela. Essa história é demais. E aí depois veio toda a questão da gente querer botar ele na aula de natação desde quando eu tava grávida, a gente falou sobre isso, né? E aí a gente conseguiu levar ele a primeira vez. Aí tu entrando com ele na água, fazendo toda a função, foi lindo. Amou a água. Ama até hoje, né? A rotina, o que eu penso assim, em relação à rotina dele também, no espaço, às vezes a gente não consegue organizar. A tua mãe também, tipo, ajudando muito na função da cozinha. Né, almoço, coisas pra ser. Fazer, ela faz lá, a gente leva ela pra ela faz. Sempre cozinhando pra ele, fazendo as funções pra ele. A gente aqui sempre se organizando, né, tirando um tempo na semana pra fazer a comidinha dele também, né. Veio a questão da introdução alimentar, né, antes de tudo isso. É uma draguinha, aceitou tudo. Foi mais um perrengue pra gente também, pela questão da pele dele. E também por toda a questão de ver que a gente tinha que fazer de uma forma diferente, né? A gente não podia dar fruta natura, tinha que cozinhar a fruta, tinha que fazer... Tudo era diferente, a gente não podia começar a introdução com fruta, tinha que ser com algum legume. A primeira coisa dele foi a batata. Né? Enfim. E aí depois... Deus, hoje come, que é uma beleza. A gente gasta uma fortuna de fruteira por semana. 140 por semana só pra isso. Não, olha. Mas tá bom, mas é muito melhor isso do que remédio, né? Do que não comer, né? E do que não comer, é verdade. E aí veio a primeira Copa. Isso também foi memorável. Santiago Silva. Não deu certo pra seleção, mas tá tudo bem, né? Tava ali. Aí o primeiro Natal. Daí a apresentação de Natal, onde ele foi Menino Jesus e foi, cara, foi lindo demais. A gente chorou como se não houvesse amanhã, foi fora da curva o sentimento que aquilo nos trouxe, assim, e de fato, assim, ele fez com que a gente renascesse e ele nasceu no momento mais certo possível. Eu sempre digo que Deus nunca erra, assim, naquilo que ele faz. E hoje eu vejo que é a melhor forma que tinha que ser, tá sendo, e tá tudo lindo. E... Tá na hora, né? O pai já não tá tão novinho, né? O pai tem que aproveitar um pouquinho, daqui a pouco o pai tá velho, já aproveitou o filho. Vai tá, ou já tá? Não, vai tá, né? Tá, o pai tá novo ainda. E aí veio as férias, né, do espaço, daí essa divisão ali entre... Né, o Roberto e a Ângela. A tia Cris ajudando, a tia Thaís, todo mundo. Ele amando tá na borracharia, amando viver isso. Tá aqui com a mãe e com o pai. A curiosidade dele é o que comanda. Isso aí. E aí a gente viveu a primeira vez no parque também dele, que era uma coisa que a gente queria viver muito. Nossa primeira vez na praia. Na praia. Também curtindo um dia de praia. Hoje não dá pra chegar na praia que já quer... Ele gosta muito disso também. E aí veio a questão do último mêsversário dele, que onde foi a gente disse assim, meu Deus, já tá chegando mesmo 1 ano, assim, nossa senhora, tipo, passou muito rápido, onde é que a gente tava? Porque
a impressão que dá quando a gente, né, tá nessa função no maternar é que os dias são longos, os meses, anos são curtos e perde-se, a gente começa a ter uma construção de percepção de tempo assim muito diferente, né? Tipo, parece que o que a gente antes, um ano assim passava, agora ele voa, mas ao mesmo tempo todo dia é de fato um dia, assim, porque a gente nunca sabe como ele vai terminar. E todo dia a gente busca viver ele de uma forma muito intensa, assim, curtindo com ele, indo passear, fazendo coisas que daqui a pouco a gente ia chegar do trabalho, ia assistir uma TV e tal. E hoje tudo que a gente menos faz é assistir TV. A gente tá vivendo muito o tempo todo. E ele nos trouxe... o tempo que ele fica acordado também, né? É, a gente também. pega na escolinha, tem que curtir quando ele tá acordado. É isso. Eu sinto que, de fato, assim, o Santiago, ele nos trouxe vida. Ele é a nossa vida e ele nos trouxe vida. Verdade. É isso aí.